Santa Sofia não é uma mulher. Santa Sofia significa revelação divina, porque Sofia em grego é revelação. Durante a história, nomes de mulheres são dadas para comparar com Maria, no caso de Guadalupe, no México, Aparecida no Brasil, Fátima e Lourdes. Não é o caso aqui de Santa Sofia. Bom, essa igreja, na verdade, ela foi construída por Constantino em 337, quando ele era imperador aqui de Roma. Aliás, de Roma Ocidental. Ele vem para cá, estabelece a nova Roma e usa essa igreja como premissa para um suporte religioso do seu império. Na verdade, essa igreja ela é antes da Basílica de São Pedro, porque Roma hoje evoca a centralidade do cristianismo lá. Mas na verdade, aqui foi a primeira construção de uma igreja, no caso do building, do prédio. Só que essa igreja vai sofrer aí 3 problemas. Vai ter ataques, incêndios, ela vai ser reconstruída depois, porque ela vai passar por um período de destruição após Constantino. Depois ela vai ter uma reconstrução e essa reconstrução ela vai ser rededicada ao imperador Teodósio II. Na verdade, o Teodósio I foi o que chamou Istambul de Constantinopla. Não era esse nome até ele começar a falar. E o que acontece? Nessa segunda vez, então eles conseguem reconstruir. Na terceira vez, que já é bem lá na frente, que já com Justiniano, em 537, portanto aí ó, já vai 200 anos em relação a Constantino. Não confunda, os dois nunca se conheceram, não são contemporâneos. Justiniano vai reconstruir pela terceira vez. Pronto. Só em 1453 que o imperador otomano, o turco, vem aqui, reconquista toda essa cidade, estabelece aqui uma mesquita. Ela vem até 1935, quando Atatürk vai vir derrotar os otomanos e estabelecer a República da Turquia. Istambul é uma cidade mística. Ela começou em 667 com o rei Bizas, que veio da Grécia. Depois ela mudou de nome, veio para Constantinopla, Constantino, depois com Teodósio, depois finalmente para Istambul, e agora a gente está aqui fazendo essa reportagem. Muito obrigado, Eliseu Gomes, nas páginas da história. Pessoal, o privilégio de poder estar pisando nas páginas da história. Quem não conhece história, acha que é uma viagem comum, normal de turismo. Quem conhece história, é um valor de estima muito grande. Isso aqui é uma construção milenar, podemos dizer. Ela é uma construção que evoca o tempo ainda dos bizantinos, que foi o primeiro império que aqui pisou, vindo da Grécia. E nós estamos hoje simplesmente pisando aonde centenas de milhares de pessoas já pisaram. Eu vejo aqui durante a história guerras sendo travadas aqui, gente correndo, gente morrendo, gente vivendo. Enfim, é a igreja da Santa Sabedoria, ou da Revelação de Deus, né? Santa Sofia. Vamos com a gente aí, ó, nas páginas da história. Então, pessoal, estou aqui em Istambul, na igreja de Sofia. Vamos entender aqui uma situação interessante. Rei Bizas, que deu origem ao período bizantino, foi o que começou a cidade aqui. E depois você vai ter a presença romana. Mas para entender direitinho, o período bizantino ao qual a história se refere está interligado também à história romana. Quando Constantino assume a cidade, ele continua aqui como Império Oriental e também chamado de Império Bizantino por causa do Bizas, o rei grego que fundou a cidade. Tá entendendo? Para não haver conflito aí de coisas da história. O período bizantino segue-se normal. Justiniano, que está totalmente aqui envolvido com essa igreja também, ele é do período bizantino. Então quando fala Império Bizantino, período bizantino, as pessoas fazem confusão. E você pensa, espera aí, o Império Bizantino era
cristão, porque são famosos, né, os mosaicos deles, né, o trabalho deles nas igrejas. Não, porque eles são católicos, são romanos, são cristãos. Na verdade, vamos supor que um dia o Constantino mudasse para o Brasil e lá estabelecesse a nova Roma. Porque lá era Brasil, ficaria apelido brasileiro. Só porque era Brasil, porque antes do Constantino já havia o Bizos aqui. Quer dizer, muito tempo antes, né? 667 a.C., que eles vieram para cá e fundaram esse local. É interessante você não perceber isso aí, você faz confusão. Chamar de bizantino ou de católico romano, nada mesmo. Um é o período no local e o outro é o período do governo. Dá para entender? E aqui estou em Santa Sofia, com imagem de Celso Florencio, Eliseu Gomes, na página da história. Pessoal, pisar aqui nesse lugar aqui, ó, é surreal. Porque aqui passou a história. Aqui passou a história. Essas pedras, essas construções aqui, elas tiveram algumas variações dos períodos, porque foram 3 construções, mas eu estou falando de 2000 anos de existência, uma coisa que está aí há 2000 anos. Pelo menos construída no ano 395 e perdurou até hoje. Agora, o importante é saber o seguinte: por aqui passou a história da igreja. O Constantino, que construiu a Istambul hoje, que na época chamou-se Constantinopla por Teodósio I, ele foi o mesmo que proclamou o Concílio de Nicéia. E ele então aqui fundou essa cidade, e essa igreja passou a ser como se fosse a sede eclesiástica do Império Oriental, que foi o período bizantino, não é? Então, pisar aqui hoje, tocar nessas paredes aqui, é voltar no tempo, voltar no passado. A história passou por aqui. A Igreja de Jesus Cristo é aqui, nesse momento, que ela vai pegar um desvio. Começa a vir os dogmas, o clero começa a ser algo de elite, a questão do servo, a questão do servir vai perdendo valor, os sacerdotes vão começando a colocar vestes especiais, vão usar anéis especiais, e aí começa a burguesia eclesiástica. E nesse momento a igreja perde o foco dela. Ela torna-se uma igreja de imperador, uma igreja geopolítica. Ela vai conquistar os locais para ganhar terras, vai subjugar as nações. Aí vem as cruzadas, que também é um sistema geopolítico, um conluio de Roma com os imperadores, com os reis da terra, para conquistar locais. Depois, aí paralelamente vem a maldita Inquisição, chama de Santa Inquisição, que não foi Santo Ofício, né? Que não foi nada de santo. E aí a história se vai. Graças a Deus por Wycliffe, que em 1300 começa a questionar. E aí eclode na reforma com Lutero no ano de 1531. Está aqui caminhar na história.